João capítulo 6. Depois disto, Jesus partiu para outra banda do mar da Galileia, que é o de Tiberíades, onde uma grande multidão seguia, porque via os que operava sobre os enfermos. Jesus subiu ao monte e assentou-se ali com os discípulos. A Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, erguendo os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ao encontro dele, disse a Filipe: Onde compraremos pão para comerem? Ele, porém, disse isto para testá-lo, porque bem sabia o que tinha de fazer. Filipe respondeu-lhe: 200 dinheiros de pão não serão suficientes para que cada um deles tome um pouco. Um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse-lhe: Está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas que é isto para tantos? Jesus disse: Fazei assentar os homens. Havia muita relva naquele lugar. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. Jesus tomou os pães e, havendo dado graças, o repartiu entre os discípulos e os discípulos aos que estavam assentados, e igualmente também os peixes, quanto eles queriam. Quando já estavam saciados, disse aos seus discípulos: Recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Recolheram-nos, pois, e encheram 12 cestos de pedaços de 5 pães de cevada que sobraram aos que haviam comido. Vendo, pois, aqueles homens o sinal que Jesus fizera, diziam: Este é verdadeiramente o profeta que haveria de vir ao mundo. Sabendo, pois, Jesus que haviam de vir arrebatá-lo para proclamá-lo rei, tornou a retirar-se sozinho para o monte. Ao cair a tarde, os discípulos de Jesus desceram ao mar. Entraram no barco, iniciaram a travessia rumo a Cafarnaum. Já era escuro e ainda Jesus não tinha ido ao encontro deles. As águas estavam ficando agitadas, porque um grande vento soprava. Quando navegado uns 25 ou 30 estádios, viram Jesus andando sobre o mar e aproximando-se do barco e temeram. Ele, porém, lhes disse: Sou eu, não temais. Então eles, de bom grado, receberam no barco, e logo o barco chegou a seu destino. No dia seguinte, a multidão que estava da outra banda do mar, vendo que não havia ali mais do que um barquinho, e que Jesus não entrara nele com seus discípulos, mas que estes tinham ido sós. Contudo, outros barquinhos tinham chegado a Tiberíades, perto do lugar onde comeram o pão, havendo o Senhor dado graças. Vendo, pois, a multidão, que Jesus não estava ali, nem seus discípulos, entraram também nos barcos e foram a Cafarnaum em busca de Jesus. Achando-o na outra banda do mar, disseram-lhe: Rabi, quando chegastes aqui? Jesus respondeu-lhes: em verdade vos digo, que me buscais não pelos sinais que vistes, mas porque comestes os pães e vos saciastes. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque este selou o Pai, Deus. Então perguntaram-lhe: que faremos para executar as obras de Deus? Jesus respondeu-lhes: a obra de Deus é esta, que creais naquele que ele enviou. Disseram-lhe, pois: que sinal tu fazes para que o vejamos e creiamos em ti? Que operas tu? Nossos pais comeram maná do deserto, como está escrito: deu-lhes a comer o pão do céu. E disse-lhe, pois, Jesus: em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. Porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá a vida ao mundo. Disseram-lhe, pois: Senhor, dá-nos sempre este pão. Jesus lhe declarou: eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Mas já vos disse também, me vistes, e contudo não credes. Todo o que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim de maneira nenhuma lançarei fora.
porque eu desci do céu não para fazer minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. A vontade do Pai que me enviou é esta, que nenhum de todos aqueles que ele me deu se perca, mas que eu ressuscite no último dia. Na verdade, esta é a vontade do meu Pai, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Murmuravam, pois, eles, os judeus, porque disseram: Eu sou o pão que desceu do céu. Diziam: Não é este Jesus, o filho de José, cujo pai e mãe conhecemos? Como, pois, diz: Desci do céu? Respondeu-lhes Jesus: Não murmureis entre vós. Ninguém pode vir a mim se o Pai não me enviar e não trouxer, e eu ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus. Assim, todo aquele que o Pai ouviu e aprendeu vem de mim. Não que alguém tenha visto o Pai, senão aquele que é de Deus, este o tem visto. Em verdade vos digo que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram o maná do deserto e morreram. Este é o pão que desceu do céu, para que o que dele comer não morra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. O pão que eu der é minha carne, e eu darei pela vida de todo o mundo. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo: Como nos pode dar este sua carne para comermos? Jesus então lhes disse: Em verdade vos digo, que se não comerdes da carne do Filho do Homem e não beberdes do seu sangue, não tereis vidas em vós mesmos. Quem come da minha carne e bebe do meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Porque minha carne verdadeiramente é comida, o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come minha carne e bebe meu sangue permanece em mim e eu nele. Como o Pai que vive, que me enviou, e eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta também viverá por minha causa. Este é o pão que desceu do céu. Não é como o caso de vossos pais que comeram maná e morreram. Quem comer este pão viverá para sempre. Ele disse estas coisas nas sinagogas, ensinando em Cafarnaum. Muitos dos seus discípulos, ouvindo isto, disseram: Duro é este discurso, quem o pode ouvir? Mas sabendo Jesus, no íntimo de seus discípulos, murmuravam acerca disto, disse-lhes: Isto vos escandaliza? Que será então se visseis subir o Filho do Homem para o lugar onde estava antes? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que vos digo são do Espírito da vida. Mas há alguns de vós que não creem, porque bem sabia Jesus desde o princípio que eram os que não criam e quem era o que não havia de trair. E prosseguiu dizendo: Por isso vos tenho dito que ninguém pode vir a mim se meu Pai não o permitir. Desde então, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e já não andavam com ele. Então disse Jesus aos 12: Quereis também retirar-vos? Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens a palavra de vida eterna. E nós temos crido e conhecido que és o Cristo, o Filho de Deus. Jesus respondeu-lhe: Acaso não escolhi vós os 12? No entanto, um de vós é um diabo. Ele se referia a Judas Iscariotes, filho de Simão, porque este o haveria de trair, sendo um dos 12. João capítulo 6. João capítulo 6. Depois disto,